Exato. Agora, você estava falando que você começou a se interessar pelo mercado financeiro e tal. Por onde foi? Em que momento você leu um livro? Você viu uma. O que foi que aconteceu que você falou, opa, posso empregar minha inteligência aqui? Olha, a primeira recordação que eu tenho falando sobre dinheiro especificamente, na verdade não é minha em si, é minha avó me contando. Minha avó por parte de mãe. Porque os meus pais separaram, eu tinha uns 10 para 11 anos, aí eu saí de Taubaté, que era onde eu morava, e fui pro Rio de Janeiro. E minha mãe tinha que trabalhar, eu ficava com meus avós durante o dia. E mais ou menos nessa época, o câmbio que nós tínhamos no Brasil era de R$ 1 igual a $1. E no ano seguinte, praticamente da noite pro dia, nós chegamos a um câmbio de $1 comprando R$ 2. E eu vi um monte de notícia de jogador de basquete que ganhava em dólar e agora tinha um dobro do dinheiro em comparação com o que ele tinha antes, né? Aqui no Brasil. E a minha avó falou que eu comecei a fazer conta assim: quando eu for adulto, eu vou ter tantos dólares, vou ter tanto não sei o quê. E ela, Bruno, nossa moeda é o real. Eu falava, não, vó, mas o dólar vale mais. Então eu já falava isso. Que a sua Nem moeda ia entendia ser o direito. dólar. Não entendi, eu só sabia que o dólar valia mais. Então eu comecei a fazer conta em dólar quando eu era mais novo. E depois, passando um tempo, quando eu já estava na adolescência, eu não vim de uma família pobre, mas não é uma família rica, era uma família de classe média. Então nunca faltou nada, mas também não sobrava muita coisa. E eu falava, poxa, eu não quero passar pelos perrengues que eu via minha mãe passando, porque não faltava nada. Só que tinha dívida, tinha pagamento de juros, tinha estresse por conta de dinheiro. E estresse que às vezes afetava a relação da minha família, né? Dos entes E familiares. afeta de fato. Não tem Afeta, como, pô, não tem afeta. como. Se a gente for Não era buscar. confortável, não sobrava. Não era. Se a gente for buscar até causas de separação entre casais, essa é uma pesquisa americana e já tem tempo. Mas eu acredito que se fosse replicar aqui no Brasil seria muito parecido. Você via que a separação, o segundo maior motivo era problema financeiro. Só perdia para infidelidade conjugal feminina, porque a masculina ficava atrás ainda. Sim. Era a terceira. Sim. Então passava dessa parte, ficava lá no meio, era uma das causas maiores disso, né? Talvez até o casamento dos meus pais tenha acabado, entre outras coisas, por conta disso. Porque quando eles terminaram o casamento, estavam muito, mas muito endividados, né? Para valores da época, era uma dívida do tamanho de um imóvel, porque era uma dívida de R$ 40 mil. Dava para comprar um pequeno imóvel. E eles eram, apesar do meu pai ser uma pessoa super inteligente, a minha mãe também, eles tinham um perfil onde o meu pai era desligado com relação a dinheiro, não ligava muito, e a minha mãe gastava de maneira descontrolada. Então aquilo gerou um acúmulo de dívida, gerou estresse entre eles. Então foi mais uma gota d'água dentro de um copo que tinha outros motivos também para estar cheio. Mas eu vi aquilo, pô. Meu pai com dívida, minha mãe com dívida, os meus avós. Pra eles era normal ter dívida, mas era uma dívida mais tranquila, era um empréstimo consignado. Mas ninguém investia. Eu falava, poxa, por que ninguém investe, né? Então eu comecei a falar que com o meu primeiro salário eu iria fazer um investimento. Eu não sabia no quê, né? Eu sabia que existia renda fixa, que tinha ações e bolsa de valores, mas não sabia como funcionava. E eu fiz isso mesmo. Com 17 anos, quando eu passei a ganhar R$ 400, eu peguei R$ 100 para fazer meu primeiro investimento. E era até engraçado que eu falava com a minha irmã, meu primeiro salário eu vou investir. Mas também falava que o primeiro salário eu vou comprar um notebook. O primeiro salário eu vou comprar um tênis. Eu vou te dar um presente. Você vai ganhar quanto, né? 10 mil de primeiro salário? E acabou que, entre todas as coisas que eu fiz, o investimento estava lá. Eu investi R$ 100. Aonde? Né? Por critérios muito interessantes até. Foi no extinto Banco Real que o Santander comprou. Porque no Exército, quando você entrava, você tinha que escolher um banco para receber o salário. Tinha duas opções na época. Era o Banco do Brasil e era o Banco Real. E aí cada banco dava uma palestra para mostrar por que ele era melhor. Aí na palestra do Banco do Brasil, e o pessoal concursado do banco, né? Senhora, senhora. Na palestra do Banco Real, e um gerente lá que trouxe umas 10 modelos e falou, quem quiser abrir conta, só falar com essas moças aqui, e todas lindas, né? E eu com 17 anos pensando, eu acho que o Banco Real é melhor no final das contas. Aí fui abrir a conta no Banco Real, e depois eu fui ver no que eu posso investir com R$ 100. Só tinha uma opção disponível na época. Hoje em dia tem muito mais opção. Você consegue investir com menos do que isso e com um leque muito maior. E muito tempo depois, né? Porque assim, os R$ 100 que você investiu lá em 2006, foi isso? Foi em 2006. R$ 100 lá de 2006 já não seria mais R$ 100 hoje. Não, Então, você mudou imagina- radicalmente. Pra comparar, você teria que ser uns, sei lá, Não, dá pra gente ver depois uma uns calculadora de R$ 800 inflação. hoje, seria? Olha, se a gente for Se a gente pegar desde 94 pra agora, o poder de compra dos R$ 100 hoje equivalem a R$ 14. Então, enquanto com
Pra você comprar a mesma coisa que você comprava lá em 94 com o dinheiro de hoje... 700, 800 reais. Uns 1.000? Quase uns 700. Seria então, isso, mais ou menos. menos. Não foi tão ruim assim. Não passei tanta vergonha. Não, sua Mas conta tá bom, foi boa. uns 700 reais. Então, se você imaginar que pra pessoa hoje começar com o que o Bruno lá de 2006 começou, que era com 6 reais, hoje equivaleria a 700. Mas hoje a pessoa consegue começar com, sei lá, 5% disso. Com R$1. Dá pra começar com R$1 hoje. Tem banco que aceita investimento a partir de R$1. Sim. Logicamente, o que isso vai mudar na sua vida em termos práticos? Nada. Né? Você vai ganhar... rendendo uns centavinhos lá. tu vai ganhar 9 centavos no final de um ano, vamos colocar assim. Então não muda nada. Eu já fiz isso daí. Só que de R$1 ou R$2 pra fazer teste. Pois e fica lá, gerando 8 centavos, 7 centavos. Mas é bom porque muda a chave na cabeça da pessoa. Foi o que aconteceu comigo. R$100, apesar de ser muito mais dinheiro naquela época do que é hoje em dia, também não iria alterar a minha vida. Só que depois de 2 meses, os R$100, eles foram investidos em um fundo que pegava empresas que tinham preocupação ambiental, né, uma parte mais social. Então era um precursor de uma tendência que existe hoje que chamam de ESG. Uma tendência de preocupação com o ambiente, né, environmental, social, a parte social, e de governance. E aí, naquela época, tudo subia na bolsa. De 2000 a mais ou menos 2007, a nossa bolsa subiu muito. Então, em 2 meses, eu tinha ganho 40%. Os R$100 tinham virado 140. Isso mudou a minha vida em termos práticos? Não, mas eu comecei a fazer conta de juros, né? Eu falei, nossa, se em 2 meses eu ganhei tanto, em um ano eu vou ganhar tanto, se eu botar mais R$100... Se eu botasse tanto... aí eu já me vi, eu falei, nesse ritmo, em 10 anos, eu tô na capa da Veja, assim, de braço cruzado, né? Como milionário. Sim. Só que, lógico que não foi assim. O fundo subiu, depois ele caiu. Em 2008 veio uma grande crise. Mas depois que eu vi que dava pra fazer isso, eu falei, tem que estudar mais sobre isso. Porque não tem como prever. Não tem como prever. Pra ver, né, onde que isso vai dar, as outras opções que existem. Então, nessa parte, eu já comecei a querer me aprofundar bastante em educação financeira. Essa parte de investimentos. Mas você é o tipo que assume muitos riscos? Depende de quem está avaliando. Porque, por exemplo... entre 2010 e 2016, a nossa bolsa de valores tem uma performance horrível. Só que não foi horrível igual a gente viu na pandemia, que em março a bolsa caiu pra caramba de uma vez. Ela foi horrível ao longo de 6 anos. E ela dava umas falsas esperanças. Subiu um pouco, aí depois caía. Aí depois subia, aí depois caía. Subia e caía. Então, foi uma sangria lenta durante um período muito grande. O pessoal foi saindo da bolsa. Nessa época, eu tinha mais ou menos 30% do dinheiro que a gente tinha investido em bolsa. E pra muita gente, o Perini é maluco. Um cara que gosta de correr muito risco, era o que os meus amigos falavam. Sim. Depois, quando a bolsa começou a subir, todo mundo começou a botar 70, 80, 90, 100% em bolsa. Aí eu virei o cara, Perini é um conservador. Ele é medroso, ele não mexe muito com isso, né? De bolsa, não gosta tanto. Sendo que a minha alocação era mais ou menos isso, 30, 40% ficava variando dentro desse perfil. Então depende de pra quem você pergunta. Pra algumas pessoas, como eu gosto de criptomoeda, por exemplo, eu sou um cara arrojado. Para outras pessoas, ele gosta, mas ele fala para ter pouco. Então, sou um cara conservador. Depende da lente de quem está observando, né? E do terreno ali que você Exatamente, encontra, né? exatamente. Mas eu me julgo um cara conservador, mas um conservador que sabe que para ganhar dinheiro tem que correr certos riscos, né? Que o risco maior, inclusive, igual o Mark Zuckerberg fala, não correr risco nenhum no final das contas. Porque o nosso dinheiro, como você falou, Cris, ele é feito para desvalorizar. Ele é programado para isso. Até pegando essa ideia de inflação... tem uma frase, eu peguei de um livro americano, que fala assim, ele falava do americano, podemos trazer pra cá, né? Que o brasileiro está ficando mais forte. Porque lá em 94, pra carregar R$100 em compras, meu pai, que é um homem forte, precisava da minha ajuda. Hoje em dia, meu irmão de 15 anos carrega R$100 em compra em uma sacola numa mão. Um dedo. Então será que o meu irmão tá muito mais forte do que o meu pai ou aconteceu alguma coisa com o dinheiro ao longo do tempo?